Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11, que diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um apelo, Paulo e Timóteo, fazendo um apelo à igreja de Filipenses, assim como nos dias de hoje, as igrejas que foram formadas pouco tempo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, elas também davam muito trabalho, principalmente porque elas começaram a receber dons espirituais e tinha um conflito muito grande entre eles sobre quem era o maior, quem era o menor, e o mau uso desses dons. Muitas vezes usavam esses dons não para engrandecer o nome do Senhor, ou porque tinham misericórdia daqueles que estavam doentes, mas eles faziam isso para aparecer, para mostrar para os outros que eles tinham mais qualidades, mais dons do que os outros, Não era mais sobre o amor. E aqui o apóstolo Paulo pede à igreja, fala, olha, de tudo vocês não são maus, Eu sei que vocês são bondosos e misericordiosos uns com os outros, mas eu peço que vocês sejam mais humildes, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor se opõe ao coração orgulhoso, ao coração soberbo, A pessoa que se acha demais. O Senhor não se alegra disso, e ele dá um próprio exemplo de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade, Ele deveria ter recebido dos seres humanos a mais alta honra, E ele, mesmo assim, ele não exigiu receber nenhuma honra ali. Ele passou fome, ele passou necessidades, frio, foi privado de sono, de liberdade, porque a partir do momento que ele começou a pregar o evangelho e curar as pessoas, ele já não tinha mais um tempo para ele. A vida dele foi dedicada a
curar pessoas e a falar às pessoas a necessidade delas se arrependerem de seus pecados e se voltarem a Deus, né? Então, Jesus, ele poderia se orgulhar tanto de quem ele era e ainda assim ele não humilhou ninguém, ele não ofendeu, não passou por cima, ele não se exaltou. Olha, posso todas as coisas, tá vendo essa multidão que eu curei aqui? Eu curei porque eu sou Deus, eu sou filho de Deus. E em nenhum momento ele fez isso. E o apóstolo Paulo nos pede, né? Pediu e o Deus nos pede hoje a mesma coisa, que nós não devemos deixar o orgulho dominar o nosso coração. Não devemos fazer o bem pensando naquilo que vamos receber de glória. Não devemos querer os dons espirituais do Senhor para nos exaltar sobre os outros. Não podemos querer que Deus nos abençoe para que nós humilhemos as outras pessoas. Muitas pessoas pedem as bênçãos do Senhor, querem enriquecer, quer prosperar, isso e aquilo, não para ajudar outras pessoas ou porque ele mesmo está precisando, mas porque ele quer mostrar para um parente, para o pai, para não sei quem, que ele venceu, apesar dessa pessoa não acreditar que um dia ela venceria. Então, isso é um orgulho. Ela quer fazer, ela quer que Deus prospere ela para que ela passe por cima da outra pessoa, para que ela mostre para outra pessoa que ela venceu e essa outra pessoa não venceu. Né? Então, o Senhor também nos fala na palavra dele que nós não recebemos muitas vezes o que nós pedimos porque nós pedimos mal. Ele fala, vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal, sem sabedoria, com más intenções, sempre pensando em vocês, no ego de vocês e não na necessidade de ninguém. Se vocês querem um carro, vocês não pensam que vocês vão dar uma carona para uma família que não tem como ir para a igreja, para eles conseguirem cultuar a mim. Mas vocês querem um carro para mostrar para os outros que vocês venceram na vida de vocês. Vocês querem um salário melhor para poder comprar o que o outro tem. Vocês querem viajar porque o outro diz que viaja para todo canto e vocês têm que viajar também. Então tudo se resume a nós, né? Ao homocentrismo. Nós estamos no centro. Deus tem que fazer as nossas vontades para que nós apareçamos diante da sociedade, né, mostrando aquilo que nós desejamos mostrar para eles, de que somos prósperos, de que somos mais santos, de que somos mais cheios do Espírito Santo, de que somos isso e de que somos aquilo. Quando na verdade o que o Senhor quer é um coração humilde, que queira receber dele sim, mas que a intenção do coração não seja uma intenção má. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Nós venhamos a refletir, né? Muitas vezes o Senhor fala que nós nascemos maus. Nosso coração já é mau desde criança. Então, se nós não tomarmos cuidado, mesmo depois de aceitarmos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós ainda corremos o risco de deixar esse coração mau dominar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas intenções. Por isso que o Senhor também fala na palavra dele, de tudo que vocês devem guardar, guardem o coração de vocês. Por isso medite na minha palavra dia e noite, né? Que é o que ele fale. Ame o próximo como você ama você mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Né? Ore, jejue, para que o seu espírito seja forte. Peça sabedoria, peça discernimento, peça os frutos do Espírito Santo para que você possa ser um ser humano bom, agradável, útil, um sal na terra, uma luz para o mundo. Amém? O Eterno te ama.